Pessoal, Alessandro Leboreiro falando. Tá? Muito bem-vindos a esse encontro aqui. Começo aqui pelo conceito de empregabilidade. Todo o conceito desse curso começou com a preocupação minha, uma inquietação nossa desse fenômeno do trabalho que vem acontecendo. A questão da pandemia, ela só veio exacerbar, acelerar todo o movimento que já acontece há anos no mundo inteiro e não seria diferente em nosso país. Quando a gente bolou esse curso aqui de marketing pessoal e técnicas teatrais, foi na ideia de desenvolver competências em vocês para que vocês estejam prontos para esse novo mundo do trabalho. O contexto que a gente viveu durante anos foi a ideia da empregabilidade. E aí, turma, o que significa empregabilidade? Grosso modo, a ideia de empregabilidade é: se eu estou trabalhando numa empresa, é a capacidade que eu tenho de me manter efetivo nessa empresa, me manter bem, tá? De forma sólida e desenvolvendo um bom trabalho. Se você se sente ameaçado o tempo todo de ser desligado, a sua empregabilidade está baixa. O inverso também é verdadeiro. Se você recebe propostas de outras empresas, se você o tempo todo é solicitado no mercado, ao ponto de migrar para outra empresa, significa que a sua empregabilidade está elevada. Só que o mundo do trabalho mudou. A ideia de um emprego fixo, formal, ela vem diminuindo ao longo das décadas. O conceito mais atual que a gente tem aqui hoje é o conceito da trabalhabilidade. Lebô, o que seria essa questão da trabalhabilidade? É a competência que você tem como profissional de, através do seu labor, do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua expertise, auferir renda, auferir receita, independentemente do tipo de trabalho que você desenvolva. Então, esse é o novo modelo, gente. A ideia do nosso curso aqui é desenvolver a trabalhabilidade em vocês. E a gente entende que é fundamental para esse novo mundo do trabalho você se comunicar bem, você se comunicar de forma assertiva, que todos lhe entendam perfeitamente, que a sua comunicação seja fluente e eficaz e que você desenvolva o seu nome, que você desenvolva a sua marca, que você desenvolva a sua autoridade. Então, todo o objetivo do nosso curso aqui foi trabalhar com essas duas competências, do marketing pessoal e da comunicação. E aí, que benefícios essa trabalhabilidade pode trazer para você como profissional? Primeiro, um autoconhecimento de você descobrir suas habilidades e suas competências. Depois, desenvolver autonomia em você. Pessoal, se você tem uma competência, você pode oferecê-la para qualquer empresa do mercado. Pense nisso. É você ter um comportamento empreendedor. É você trabalhar de forma autônoma. Você não ficar preso a uma única empresa, a um único CNPJ. Isso diversifica. Você tem mais facilidade, mais capilaridade no exercício de sua profissão. Tá? É você buscar empresas que tenham o mesmo propósito que o seu. Sabe? É você procurar a empresa que você quer prestar serviço. É uma mudança de mindset, como está aqui nesse slide. Então, todo o contexto do nosso curso foi baseado para desenvolver a trabalhabilidade em vocês. Eu fiz um preâmbulo aqui na aula passada, no nosso encontro passado, do mundo VUCA. E isso aqui virou febre. Tá? O contexto do mundo VUCA ele já tem cerca de 20 anos que surgiu, foi desenvolvido pelo Exército, e nada mais justo do que o momento que a gente vive hoje aqui é um momento efetivamente de guerra. Ele é totalmente estratégico e ele remonta o que está acontecendo com todos nós nesse exato momento, ano de 2020, que vai ficar marcado para o resto de nossas vidas. Então, o conceito de um cenário volátil, tudo muda o tempo todo, é um conceito de um cenário incerto, difícil fazer previsões,
Todo estrategista fazia previsões de 1 a 5 anos. Nesse momento, a gente não consegue fazer previsões sequer para 15 dias. É um cenário complexo, tá? Conectado e dependente da tecnologia. Olhe, nesse exato momento aqui, nós, tá, distantes fisicamente, mas socialmente presentes com recurso tecnológico, e isso deixa o cenário muito mais complexo, ok? E a ambiguidade. Nada do que foi será. Lulu Santos na cabeça. Você não tem respostas exatas e perenes. Não existe mais verdade absoluta. E, turma, vocês querem maior exemplo do que a questão do coronavírus? Algo novo, desconhecido, o mundo inteiro, todos os cientistas e médicos, pessoas da área da saúde, de tecnologia, trabalhando e o tempo todo informação diferente, tá? E divergente. Então, viver nesse mundo não está fácil, não está simples. Então, isso é o que a gente chama, isso é o que tem para hoje. E o que tem para hoje não está tão simples assim. Nesse contexto e nessa evolução do trabalho, isso me preocupa. Eu confesso que isso me preocupa e esse é um grande pilar do nosso curso aqui. A ideia da criação da ferramenta, a ideia do surgimento da eletricidade, grandes marcos, grandes quebras de paradigmas, a linha de produção, que modificou completamente o modo de gestão de fábricas e também de empresas, mas a inteligência artificial, essa veio de uma forma disruptiva. Eu não sei até que ponto isso é positivo ou negativo para o mundo do trabalho. Só o tempo vai dizer. Já existem estudos que já têm professores robôs ensinando em cursos EAD e que as pessoas não sabem que são robôs. Então, essa é a grande questão. Então, eu e Fausto, de uma forma pioneira, dando a cara para bater e fazendo um curso 100% online, é uma questão clara e evidente que nós estamos nos preocupando com o conceito de trabalhabilidade e adequando essa questão da inteligência artificial e utilizar a tecnologia ao nosso favor. E para complementar tudo isso que acontece no dia de hoje, esse cenário de hoje, e para deixar o cenário ainda mais complicado, surge essa bendita pandemia, que está modificando todo tipo de comportamento do planeta inteiro e prejudicando as economias. E o que é que isso gera para cada um de nós, gente? Pessoal, não fique achando que Lebô está aqui lindo, sorridente, maravilhoso, Fausto, idem. Todo mundo tem problema. Eu trabalhei 5 anos de minha vida qualificando pessoas para o Complexo Ford. E sabe qual é o lema do Complexo Ford? É ema, 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 cada um com seus problemas. Não fique achando que só você tem problema. Não fique achando que o seu problema é pior do que o problema de outro. Agora, a forma como você lida com o seu problema, essa é a grande diferença. E nós temos que estar preparados para lidar com esses novos problemas que a vida está nos impondo. Então, saber trabalhar com estresse é irreversível. Se você não quer trabalhar com estresse, não quer ter estresse, vá para uma ilha deserta, ficar comendo coco e bebendo água de coco a vida inteira, que nem o náufrago. Não existe isso, você não vai mudar isso. Essa é uma questão externa. Coloca isso na sua cabeça. Ou você enfrenta isso, ou você vai sucumbir. Então, gente, famílias, finanças, casamentos. Temos pessoas que não estão aqui hoje, tá? Um casal querido, que é porque os filhinhos estão com problema de saúde e eles estão preocupados, tendo todo atendimento. Nada muito sério, mas isso dificulta o nosso rendimento e dificulta a nossa atividade. Trânsito, tempo, trabalho remoto. Não fique achando que o trabalho remoto ele é mais simples. Já está mais do que comprovado que o trabalho remoto ele desgasta muito mais do que o trabalho no modelo antigo. E essa vai ser uma realidade daqui para frente. Empresa, remuneração, trabalho, exploração do trabalho, baixos salários, desemprego, saúde, questões emocionais. Pessoal, esse é o cenário que o ser humano vive hoje.
Então, você que está me assistindo aí nesse exato momento, eu passo por todas essas questões. Professor Fausto também. Isso é natural do ser humano. Todo mundo vive esse cenário aqui. Agora, como é que você se comporta em relação a isso? Essa é a grande questão do famoso equilíbrio emocional. Então, eu fiz questão de trazer para vocês aqui esse preâmbulo para dizer o porquê que a gente criou esse curso. A gente aposta que esse curso nosso, meu e de Fausto, ele tem uma vida longa, se Deus quiser, e a gente permitir, e ele pode atingir a todos os públicos, cada um com sua especificidade, cada um com sua característica. E nesse contexto, coube para Lebor, para Alessandro Leboeiro, trabalhar algo que ele já faz há muitos anos e que, graças a Deus, eu colho frutos com essa estratégia de desenvolver o meu marketing pessoal e a minha marca pessoal. Não dá para um mundo VUCA como a gente vive hoje, com a pandemia, você tentar ser igual a todo mundo. Não adianta. O capitalismo está aí. E agora é o capitalismo selvagem e tecnológico. Se você não buscar uma diferenciação, ou você vai aceitar ganhar muito pouco e ser explorado, ou você simplesmente vai sucumbir no mercado de trabalho. Então, saia da caixa, mude sua mentalidade, acredite em você e comece a desenvolver essas características. Todo profissional deve criar uma marca pessoal. Quando eu olhar para Fausto Soares, que tipo de característica marcante eu vejo nele, qual autoridade que ele passa, comecem a trabalhar a mentalidade de vocês nesta questão. O que é que marca você como profissional? É a sua voz? É o seu conteúdo? É o seu carisma? É a sua diversidade? Não sei. Trabalhem isso, identifiquem no que é que vocês são especiais. E trabalhar isso daí é um grande desafio. E o nosso curso, nesse exato momento, oportuniza para que vocês desenvolvam a habilidade de comunicação. Então, marketing pessoal acaba sendo um grande diferencial competitivo daqui para frente. Como é que as pessoas percebem vocês? Interessante que isso foi tema de uma discussão no nosso grupo de Zap bastante interessante, que algumas pessoas disseram, poxa, Lebor, eu nunca tinha pensado a respeito disso. Então, não adianta somente você fazer uma autoanálise e dizer que se conhece, dizer que se percebe, eu sou assim. Você tem que começar a perceber como os outros enxergam você. O que é que você comunica ao mercado? Bom, como é que eu fico sabendo disso? Pedindo feedback. É fundamental. Ou ouvindo o feedback que as pessoas lhe dão. Só que normalmente a gente está o quê? Avesso, a ser do contra, a refutar tudo aquilo que não vai ao encontro do nosso interesse. Abra sua mente. Feedback é fundamental no momento de hoje. Então, temos que nos conhecer melhor, temos uma autopercepção o tempo todo naquele olhar interno de se conhecer, se desnudar realmente, entender qual é o nosso propósito, quais os nossos pontos fortes e pontos de melhoria, e crescer e melhorar. Eu só entendo que o ser humano está aqui no planeta Terra para poder evoluir e para poder melhorar. E aí, nesse contexto, surge uma grande competência a ser trabalhada, que é o nosso comportamento. Pessoas são contratadas normalmente pelo conhecimento técnico e são desligadas pelo comportamento. O seu comportamento é positivo? Reflita. Olha aqui na Câmara da Verdade para Leboreiro. Você já teve problema de relacionamento interpessoal na empresa que lhe prejudicou? Você é do tipo que não consegue contar até 10, respirar, esperar o momento certo de falar e falar a coisa certa na hora certa? Pense nisso. Fundamental a ideia do comportamento. Marketing pessoal não é divulgar uma melhor imagem de nós mesmos, não é propaganda. Marketing pessoal não é propaganda. Se vender a qualquer ponto, a qualquer momento, pessoal. Mas é nos tornarmos pessoas melhores.
Então, a ideia do marketing pessoal é você evoluir também como profissional. Não é só uma imagem, é um trabalho interno. Tá? E não basta aparecer, você tem que ser bom. Se você faz uma divulgação a todo preço e não tem conteúdo, não adianta nada. Um dia a casa cai. Um belo momento eu vou descobrir aquela pessoa não é aquilo tudo, aquela pessoa é uma farsa. E aí você acabou profissionalmente. Então você tem que ser bom e divulgar isso, divulgar a sua imagem no mercado. Não adianta ser um profissional commodity. Não adianta ser um profissional igualzinho. Na Bíblia diz: os mornos serão vomitados. Ou você é intenso naquilo que você faz, ou você está fora. Desculpe falar de uma forma tão assertiva, tão direta, mas o momento cabe. O momento é um momento de transformação. Quem não entendeu o que está acontecendo nesse momento agora, dessa oportunidade que o planeta está dando para que cada um se reinvente, para que cada um se redescubra, vai perder o bonde da história. Muito atenção com relação a esse tipo de questão. Não adianta ser bom, você tem que ser bom, você tem que comunicar na medida certa, na hora certa, o público certo. Levou. Isso não é fácil. Isso não é simples. Gente, e quem foi que disse que viver é fácil? Quem foi que disse que viver é simples? Quem foi que disse que o ser humano veio aqui à Terra a passeio? Acabou a brincadeira. Eu estou falando muito sério. É hora de se concentrar e se melhorar como profissional. Eu adoro essa frase. Essa frase é tão boa que poderia ser minha, mas não é. Mas eu me aproprio dela e falo com bastante verdade. As pessoas vão esquecer o que você disse, você pode esquecer o que eu estou dizendo para você nesse exato momento aqui, vão esquecer o que você fez, dizer que o exemplo, né, arrasta, vão esquecer também, tá? Mas as pessoas nunca vão esquecer como você fez elas se sentirem naquele encontro. Então, o que é que eu e Fausto, do fundo do coração, queremos? É que esse curso tenha valido a pena para vocês e que esse domingo seja muito especial. Tudo o que a gente fez e faz e fará com todo carinho é para deixar uma experiência na vida do nosso participante. Hoje em dia, o mais forte é deixar marcas, é deixar experiências. Então, vamos viver essa experiência aqui hoje da melhor forma possível, sem medo, sem receio, sem vergonha de se expor. Se exponha, vale a pena, dê a cara a tapa, não se julgue demais. O nosso principal oponente somos nós mesmos. A gente cria milhões de problemas, gente, saia dessa. O nosso principal oponente somos nós mesmos. É isso daqui que, se não for bem trabalhado, que prejudica a gente. Pelo amor de Deus, use isso daqui a seu favor e não contra você. E aí, em homenagem ao meu amigo Fausto, que entende muito de filosofia, de sociologia, eu trago aqui uma frase de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? Você se conhece verdadeiramente? Quem é você? Novamente, fruto de discussão nossa durante o grupo de Zap, durante a semana, e que eu acho isso fantástico. Você que participou, nosso muito obrigado. Você que só fez ouvir e ler, nosso muito obrigado da mesma forma. Agora, cada um que vivenciou, aprendeu mais. Quando você participa, quando você vivencia, quando você está engajado, o resultado é muito melhor. Então, quem é você quando as pessoas não estão lhe vendo? Lembram desse debate? Eu sempre penso isso. Meu Deus, o comportamento que eu estou tendo, o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, eu faria com alguém ao meu redor? Estou muito cuidado com relação a isso. É muito importante entender quem é você, qual é o seu propósito, o que você veio fazer aqui no planeta Terra, tá? O que você sabe fazer de bom, coloca no papel. Leborelli e Fausto nasceram para desenvolver pessoas.
Há 24 anos eu descobri isso. E eu vou fazer isso até os últimos dias de minha vida. Pretendo continuar nessa labuta aqui pelo menos mais 30 anos, se a saúde permitir. Se Deus quiser, isso vai acontecer. E quantas pessoas estão perdidas, sem propósito, carentes, críticas, agressivas, só fazem reclamar de tudo. Por quê? Porque não sabem o que querem fazer, não sabem aonde quer chegar. Gente, isso é básico da vida. E o mais importante não é o destino, o mais importante é o percurso. E quantos de nós, nesse exato momento, reclamamos do percurso, só enxerga problema? Saia disso, isso vai fazer muito mal para você. Quais são os seus projetos de vida? Não dá mais para trabalhar na questão dos 5 anos, como eu sempre coloquei em planejamento estratégico e de marketing pessoal, mas planeje. Não dá para ficar igual a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você tem que ter um rumo, você tem que ter o norte, você tem que saber, ó, é para lá que eu vou, como diz a música. E quais são as suas aspirações profissionais? Gente, isso é básico. Eu vejo os adolescentes perdidos, tá? Sem saber o que querem fazer da vida. E eu vejo também pessoas maduras da mesma forma. Como essa pandemia trouxe alguns resgates para algumas pessoas, gente, que estão revisitando coisas do passado, habilidades esquecidas, sonhos que foram colocados de lado e agora estão voltando com toda a força. Pensa nisso. Será que você tem algo guardado aí na sua caixinha emocional e racional e que você pode colocar para fora agora? Esse é o momento de transformação. Aproveite esse momento que a gente vive hoje. E aí fazer a sua análise, SWOT, entender internamente seu ponto forte e fraco e externamente sua ameaça oportunidades, são condições sine qua non daqui para frente. Não é só a empresa que tem que fazer isso. Você também tem que fazer isso. Então, revisitem aquele material que eu passei do plano de marketing pessoal para a vida de vocês. Amanhã, peguem aquele material, revisitem, coloquem aquilo no papel. Se você coloca aquilo, você pode traçar uma estratégia para o futuro tão almejado que você quer alcançar. E não existe santo. Todos nós temos problemas, virtudes e defeitos. Saber administrar isso é a melhor forma de atingir bons resultados. E entenda qual é o seu diferencial competitivo. Sempre me pergunto, Leboreiro, você é um cara querido, todo mundo entende que você é um cara muito comprometido, que você tem conteúdo, que você se comunica bem. Mas, na sua opinião, qual é a sua principal característica, a sua principal competência? E eu paro, penso, e o que eu mais enxergo em mim é a questão do carisma. O que é carisma, gente? É a capacidade que você tem de influenciar pessoas. E olha que competência complexa. Se você utiliza carisma para um lado negativo, quantos líderes carismáticos foram muito nocivos à sociedade? Então, esse é um diferencial competitivo que eu, numa autoanálise, consigo encaixar. E eu me considero uma pessoa carismática. Eu me considero uma pessoa que, graças a Deus, consigo influenciar outras pessoas. Por isso eu me policio o tempo todo. No que eu falo, no que eu penso, no que eu transmito, tá? E guardo meus problemas, trabalho eles para que não venha influenciar uma pessoa de uma forma negativa. Eu tenho uma responsabilidade social com essa competência que eu desenvolvi e essa competência que Deus me deu. Seja diferente, não seja igualzinho a todo mundo e seja uma pessoa interessante. Você já pensou sobre isso? Que um profissional interessante, ele tem uma maior trabalhabilidade no mercado, ele tem uma melhor empregabilidade. O que é que eu digo sempre? Busque estar entre os 5% dos melhores naquilo que fazem. Pensem, não respondam.
nesse exato momento, você se considera estar entre os 5% dos melhores naquilo que fazem? Levanta a mão que se considera. Pegou? Que história é essa? Que arrogância? Que prepotência? Não. A pergunta é para você. É uma autoanálise. A Lebô poderia ser 10%? Poderia. O que está por trás dessa pergunta? O que está por trás dessa pergunta é o seguinte: você busca a sua melhoria ou você está numa zona de conforto, mesmo desconfortável? É. Reclama de tudo, reclama do trabalho, ganha pouco, o trabalho remoto não presta, está com perigo de ser demitido, mas se mantém naquela zona ali e ainda colocando a questão em Deus. Não, graças a Deus que eu ainda tenho isso. Isso é muito pouco, gente. Ninguém merece isso. Você merece coisas melhores. Ficar numa zona de conforto desconfortável é o primeiro passo para uma depressão. É o primeiro passo para uma doença. É o primeiro passo para você se degradar profissionalmente. Tá? E o que é que o mercado quer? Querem pessoas que resolvam problemas, que tragam soluções. O mercado quer resolver suas dores. E olhe, depois dessa pandemia, o mercado vai estar muito dolorido. E que competência você tem para resolver os problemas do mercado, para fazer com que o mercado atinja os objetivos? Gente, se você coloca isso no papel, se você alia isso a questões externas, você linka, você tem uma boa comunicação, você vai vencer, você vai ter resultado, você vai conseguir atingir o seu objetivo. E qual é a grande dificuldade nisso? Você. E o só depende de você. Eu entro agora em algo que é muito caro para mim, que é muito interessante e que eu trabalho com isso há muito tempo. O marketing tradicional trabalha com o conceito dos 4 P's: produto, preço, promoção e ponto de venda. O que é que eu faço aqui para esse nosso curso? Eu adequo os 4 P's do marketing tradicional para o marketing pessoal. Todo o meu discurso durante o curso e durante minha vida inteira, eu sempre fiz isso. Não é agora pós-curso ou pós-pandemia, eu me considero um produto. Alessandro Moreira é um produto. Fausto Soares é um produto. Ok? Produto pessoa é diferente de produto bem-serviço? Totalmente. Totalmente. Produto pessoa tem que cuidar do conteúdo, da bagagem, da aparência também, do layout, da casca, tá? Do relacionamento. Produto pessoa é um produto fantástico, mas ele é um produto imprevisível. Ele é um produto que tem que ser trabalhado o tempo todo. E é um desafio você, como produto pessoa, estar o tempo todo se transformando e se reinventando. Mas se pense como produto e o que você pode oferecer de positivo a esse mercado. Preço é o valor. Se você for empregado, seletista, é o seu salário. Se você for um servidor público das 3 esferas, federal, estadual, municipal, também é o seu salário, numa modalidade diferente de contrato. Se você for empresário, empreendedor, tá? O seu valor é o preço que você cobra na venda de um bem, na venda de um serviço. Mas para o marketing pessoal, preço está atrelado ao seu valor. Quanto vale o seu conhecimento, a sua bagagem, a sua experiência, o seu know-how, a sua capacidade de resolver problemas e trazer soluções para o mercado? Com muito cuidado com o seu valor, não se menospreze, não se desvalorize. Eu estou vendo professores universitários, doutores, aceitarem uma hora-aula, isso está gravado, viu? De R$ 25, de R$ 27 uma hora-aula. Isso é degradante. Então, o profissional tem que se dar ao respeito. Ele tem que saber quanto vale o seu conhecimento, o quanto que ele se dedicou para poder ter aquele know-how, aquele background para poder oferecer ao mercado. E esse mundo do trabalho está muito complexo com relação a isso.
Então, quanto vale o seu trabalho, quanto vale o seu serviço, o seu suor, noite perdida, nunca tire isso de mente. Se você quer conquistar cliente somente com desconto e prazo, você vai quebrar a cara. Porque mercado e cliente só querem desconto e prazo, e você dá uma vez, você dá uma segunda. Se duvidar, você vai começar a trabalhar de graça. Fidelizar alguém por desconto e prazo é dar um tiro de escopeta no pé. Muito cuidado com isso. Se valorize o tempo inteiro. No terceiro P, é o P de promoção, é o P de comunicação. E vocês viram, gente, que toda uma aula de Lebor foi destinada às redes sociais. E como eu fico feliz, pessoas que não tinham Instagram começaram a desenvolver, algumas que a criar, algumas que já tinham, desenvolveram, pessoas que não tinham LinkedIn começaram a criar. Gente, não adianta. Você se vende por rede social. Vai acabar aquela ideia de somente grandes empresas estarem ofertando bens e serviços. As pessoas, através das redes sociais, também vão ofertar bens e serviços. E pessoa comprando de pessoa. Ó, é o mercado pessoa física para pessoa física. Tá? Isso vai crescer assustadoramente. E está aí as redes sociais, de graça. Quase todos os recursos são gratuitos, somente alguns que são pagos. E as pessoas não entenderam. Ah, minha vida pessoal vai ser... Depende de como você se apresenta. Você tem um controle sobre isso. As pessoas serão contratadas por rede social. Isso já acontece no LinkedIn, que é uma rede social profissional. Então, não adianta ficar com ranços, com paradigmas antigos. Ah, é o que está acontecendo. Ou você se adequa, ou você acaba, gente. É Darwin. Não adianta. Ó, não é a mais forte das espécies, nem a mais inteligente que sobrevive. É a mais adaptável. Não adianta negar, acaba com a cultura da negação. É isso que tem para hoje. Respeitando o seu valor, respeitando a sua crença, respeitando a sua individualidade, de que forma que eu posso trabalhar as minhas redes sociais. Eu mandei um cartão digital para vocês, onde ali tem todas as minhas redes sociais, tanto privadas quanto da empresa que eu represento, a Lebor Consultorias. E é assim que tem que ser. Se você abre aquele cartão meu e apenas clica, você tem minha vida inteira desnudada. Desde o meu currículo Lattes, que é algo bem específico de professor universitário, a LinkedIn, a Instagram, a Facebook, a YouTube, ao meu site, ao meu e-mail e meu WhatsApp. Não tem como a pessoa não encontrar leboreiro. Você tem que ser visto, tem que ser reconhecido e tem que ser encontrado. Então, você tem que trabalhar muito bem com o contexto de redes sociais, porque é através dele que vai acontecer o P de comunicação. Tá? É o P que você vai, de promoção, que você vai se comunicar ao mercado. E, por último, gente, não menos importante, é o famoso ponto de venda no marketing tradicional. Como é que eu trago esse ponto de venda aqui para o marketing pessoal? É o local que você executa o seu serviço. Então, nesse exato momento, de uma forma 100% online, remota e ao vivo, no domingo pela manhã, um dia ensolarado, graças a Deus, que está acontecendo a turma querida especial 3.0 do curso Marketing Pessoal e Técnicas Teatrais para Comunicação em Público. Então, é a sua atuação que é o seu ponto de venda. É o local que você trabalha e onde você exerce sua atividade. E eu trago uma foto aqui das antigas, viu, gente? Essa foto aqui, ó, ela tem 15 anos. Nessa foto, eu tinha apenas um ano que ensinava no nível superior. Fui fazer uma palestra para 250 pessoas. Aqui é um take focado apenas de um grupo principal de empresários. Eu estava apresentando um projeto. Na época, eu atuava com logística, eu tenho um pós em logística, coordenei o curso de logística da Unifax, fiz grandes projetos nessa área. E nesse dia eu estava muito nervoso.
Durante o curso, tanto eu quanto o Fausto dissemos para vocês que nós somos tímidos. Gente, acredita, eu sou tímido. A timidez não me atrapalha em nada a executar a profissão que eu tanto amo e que eu tanto gosto, mas eu sou uma pessoa tímida e reservada. Se alguém pode achar que não parece, ótimo. Lembram? O importante é como as pessoas também me percebem. E nesse dia eu estava muito nervoso, mas muito nervoso mesmo. Uma palestra de 1 hora e 10 com perguntas, terminou, e essa galera aqui, ó, todo rico, né? Usa terno, né? Cabelo penteado, um pouquinho gordinho assim. O parabéns por sua apresentação. E eu tinha achado que a apresentação não tinha sido tão boa. Então, olhe vocês, quando fizeram os vídeos de vocês, me mandaram diversas mensagens. Ah, estou insegura, não gostei de meu vídeo. Gente, muito cuidado com esse tipo de questão. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Você pode estar se tremendo, você pode estar super nervoso, nervosa, ansioso, ansiosa, mas não demonstre, não dê desculpas. Imagine depois, né, Fausto comentou isso durante o curso, eu termino aqui minha apresentação, ó pessoal, essa noite eu não passei muito bem, eu tive dor de barriga, nada a ver, está tudo ótimo, tudo maravilhoso, e faça o seu melhor, não dê desculpas para os outros, porque são desculpas que você está se enganando e dando desculpas para si mesmo. Então, o ponto de venda é a sua atuação, é o local e a sua atividade profissional. Que beleza! Agora eu entro no contexto de competências. Eu falei para vocês que o marketing pessoal não é somente uma questão de comunicação, é uma questão de melhoria sua como pessoa e como profissional. E só se fala nisso, nas competências que o profissional tem que ter a partir de hoje. Na década de 80, o que se sobressaía, década de 70, até na década de 90, eram competências ligadas às hard skills. Lembrou o que é isso? Hard skills. Sabe aquela história, ó? Eu nasci em 72, oh meu Deus, entreguei minha idade aqui agora, mas bem conservado, graças a Deus, tá? E eu ouvia, você tem que se graduar, fazer uma pós, quem sabe um mestrado, ou para a parte acadêmica, ou até para a parte profissional, tem que saber falar inglês, conhecer de informática e saber digitar bem, curso de datilografia. Eu fiz tudo isso, beleza? Isso foi importante? Importantíssimo. Tudo que eu sou, o que eu tenho, o que eu represento hoje, foi graças a essas hard skills que eu segui literalmente. Eu tenho tudo isso um pouco. Só que de 10 anos para cá, fortemente, novas competências surgiram e essas agora são as mais cobradas. Porque se pressupõe que as hard skills todos já possuem. E quem não possui, busque possuir. Mas surgiu as soft skills, as competências comportamentais, as competências socioemocionais. E essas serão os diferenciais daqui para frente. Então, primeiro entendendo o que é uma competência, que é algo que somente quem trabalha com a educação, quem trabalha com a RH, consegue entender melhor. Gente, mas competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. A gente chama isso, brincando, de chá. Olha a famosa sopinha de letrinhas. Mas o conhecimento é o saber, é o que eu sei. Eu adquiro através de uma leitura, de um curso, de um vídeo, como autodidata também. Tá? A habilidade é o saber fazer. Eu conheço o conteúdo, então eu tenho que desenvolver a habilidade como professor, como palestrante, como consultor, de apresentar esse conteúdo da melhor forma possível. E eu tenho que ter atitude. Não adianta eu conhecer, tá certo? E não adianta eu saber fazer. Eu tenho que querer fazer. E que competência que está complicada nos dias de hoje, hein? Quanta gente sem sangue nos olhos, sem sangue nas veias, sem vontade, inerte realmente. Não dá, não dá. Volto a dizer, os mornos serão vomitados. Você tem que ser intenso naquilo que você se predispõe. E melhorando, né, aprimorando essa questão das competências,
ainda tem a questão dos seus valores pessoais, que você não pode perder, dos seus princípios, de sua ética, e ainda tem o famoso equilíbrio emocional. Gente, sinceramente, viu? Se você tem conhecimento, tem conteúdo, você sabe algo, se você sabe colocar isso em prática, se você quer colocar isso em prática, se você tem princípios éticos, morais respeitáveis e sólidos de ajuda ao próximo, principalmente de colaboração, e se você se mantém equilibrado emocionalmente, ninguém vai segurar você. O céu é o limite. Então, esse é o conceito de competências que eu quero passar para vocês nesse exato momento. E, diante disso, tá? Aqui é somente um quadro para reforçar. Conhecimento, você tem que ter conhecimento na área que você atua. Então, quanto mais saber em sua área, melhor. Você tem que desenvolver a habilidade de colocar em prática. Na minha atividade profissional, melhorar a questão da comunicação e do relacionamento e a atitude, o querer fazer, mas sem deixar realmente o seu princípio, sua ética, os seus valores de lado. E aí tem um dado estatístico, e eu acredito muito em estatística, que diz 87% das demissões são pelas atitudes, são pelos comportamentos. E aí, vamos lá, né? Já fiz um preâmbulo de soft skills e de hard skills. E vou desenvolver agora algumas soft skills mais valorizadas no mercado atual e fundamentais para o nosso curso e para o sucesso de vocês. Primeira, não poderia ser diferente, a habilidade de comunicação. E, gente, vocês estão tendo a oportunidade de desenvolver a comunicação no mundo digital, que é a vibe do momento. E, olhe, é tão complexo quanto a apresentação física. Eu mostrei, acho que foi no dia de sábado, se eu não me engano, um vídeo de uma apresentação da aula da turma 1, totalmente presencial. Vocês viram uma aluna querida chamada Jurênia, do grupo SB Travel, com o microfone se apresentando. E tinham ali 30 e poucas pessoas assistindo. É uma emoção diferente? É uma forma diferente de se apresentar? Sim. Foi o modelo da turma 1. Com a pandemia, turma 2 e a turma 3.0 de vocês, o modelo passou a ser digital. Uma nova competência. E a competência que está sendo mais cobrada agora. É bom, o que é que você acha? Gente, ó, a preparação é a mesma, o nível de estresse é o mesmo. Falar para uma câmera fria, sem saber, sem estar vendo a reação das pessoas, eu não estou enxergando vocês. Isso não é simples. O olho fala, o corpo fala, a expressão fala. Então, falar friamente, eu não sei se eu estou agradando completamente. Então, isso não é simples. Então, são modos diferentes, são especificidades diferentes, mas a preparação é bem parecida. Se você tiver um bom conteúdo, se você tiver um bom roteiro, tão batido por falso e tão importante, se você treinar, se você souber usar os gestuais, se você modular a sua voz, se você falar com verdade, você vai ser positivo, vai dar sucesso, vai ter sucesso tanto no modelo presencial quanto no modelo virtual. Criatividade. Eu me arrisquei. Eu digo, Fausto, vou tentar fazer esse modelo aqui hoje. A gente está aqui para aprender. E tomara que esteja sendo positivo. Eu poderia ficar numa zona de conforto, ali sentado, no meu outro espaço aqui em minha casa, tá? Passando o slide através da ferramenta do Google Meet. Mas não, eu quero fazer algo diferente. Eu estou sentindo falta de falar em pé, de me movimentar, de fazer de conta que aqui, ó, todos vocês estão na minha sala e já estão convidados, quando isso passar, a conhecer aqui o nosso recanto, tá certo? Então, eu quis criar. Agora, criatividade só não basta. A criatividade é ter uma boa ideia. Você tem que ser criativo e inovador. Você tem que ter uma boa ideia e aplicar. E eu estou aplicando aqui. Eu tive a ideia de fazer remotamente, ao vivo, mas aqui, ó, com auxílio dessas ferramentas aqui, e coloquei em prática. E é isso que o mercado quer de vocês. Criatividade, ter boas ideias, e inovadores, colocar a ideia em prática.
Ser só criativo não enche a barriga de senhor ninguém. Flexibilidade e resiliência. Gente, chega a parecer chover no molhado. Mas é a competência que eu entendo que mais as pessoas precisam desenvolver. Quantas pessoas que assim, ó, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não vai morrer assim, não vai crescer assim, você tem que se desenvolver e mudar isso. Resiliência é coisa do passado. Capacidade de chegar no fundo do poço, se sorreguer e sobreviver. Isso é antes do Covid. Pós-Covid, você tem que ser antifrágil. Capacidade de chegar na lama, do fundo do poço, sabe? Se soerguer e voltar melhor, voltar diferente. Novo mundo, novo normal, deem a nomenclatura que quiser, mas entender o que está acontecendo na zorra desse planeta e se adequar e estar pronto para os novos desafios. É isso que o mercado vai cobrar de vocês. Trabalhar em equipe. Gente, trabalhar em equipe no mundo virtual é muito mais difícil, muito mais complexo. Só vai sobreviver quem tiver o espírito de colaboração, palavra do momento. Um ajudar o outro, criar grandes redes de relacionamento, de trabalho. O mundo não vai fugir desse tipo de questão. E pensar criticamente, analisar criticamente. Eu sei que pensar dói para alguns. Né? Analisar é difícil, machuca, requer leitura, requer conhecimento. Você pegar 3, 4 variáveis, cruzar e tomar uma decisão. Mas é importante, você tem que desenvolver essa capacidade analítica, de analisar, ter pensamento crítico, tomar decisão. Infelizmente, a nossa educação falha durante a vida inteira. Os alunos não sabem mais escrever direito, não sabem ler direito, não sabem fazer uma redação. Quer competência melhor desenvolver pensamento crítico ou desenvolver uma redação? Você está lá descrevendo a sua opinião sobre um tema, baseado no que está acontecendo em autores. Então, desenvolva isso, leitura. Leitura é fundamental para esse tipo de questão. Mais soft skills, hein, galera? Vamos lá. Determinação. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu não vou inventar desculpas para mim mesmo. Desculpas é o que mais existe. Tá? Autonomia é o que eu falo aqui em casa, meus 2 filhos. Você tem que ser autônomo, depender dos outros o mínimo possível. Aprender e executar, não ficar dependendo dos outros. Aquele cartão digital foi feito por mim. Tá? Todo o curso que eu e Fausto fizemos pesquisando. A gente não contratou alguém para poder nos auxiliar nessa questão, foi através de pesquisa. Tá? E aí você aprende com seus erros também, e isso é fundamental, porque você sabe onde você errou, você sabe onde você pode se aprimorar, e você vai conseguir resultados melhores daqui para frente. Comentei da questão da colaboração, controle emocional, equilíbrio emocional. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, você pode ter uma senhora habilidade. Se o seu emocional quebrar, não acontece nada. Se você não tiver um bom equilíbrio, tudo vai sucumbir. Então, se você não está no momento muito bem emocionalmente, cuide de você. Eu fiz uma palestra em company online, remoto, na sexta-feira, que eu dei uma chamada com relação a isso, e 2 pessoas no depoimento final começaram a chorar. Pegou, parece que falou isso para mim. Gente, ó, 20 pessoas na reunião, eu não estou bem, me ajudem, eu estou precisando de ajuda. Ou seja, procura, recorre. Não é vergonha alguma dizer que está num estado de ansiedade, que está entendendo que está meio depressivo. Procure uma ajuda, sabe? Não é vergonha alguma no cenário de hoje. Agora, vergonha vai ser você se enganar e entender que não precisa dessa ajuda. Se isso daqui não estiver bom, se eu não estivesse bem aqui emocionalmente, eu não conseguiria estar falando para vocês, gente. Então, por favor, se você que me escuta nesse exato momento entende que não está muito legal emocionalmente, procure uma ajuda.
procure uma terapia. Eu indico, vai lhe fazer muito bem, tá? E a vontade de aprender. E isso eu não paro. Eu quero aprender o tempo todo. Eu nasci para aprender e esse é um grande diferencial. Mais uma rodada, aqui mais simples, mas tão importante quanto. Seja humilde, gente. Humildade é fundamental, sabe? Arrogância, cuidado com isso. Entender que já sabe tudo. Grandes impérios foram destruídos quando alguém já achava que era onipotente, onipresente e onisciente. Tá? A competitividade é saudável. Lebor, você é competitivo? Sim, eu sou competitivo. Mas o meu competidor sou eu. Meus medos, minhas angústias, minhas inseguranças, meus gaps de conhecimento. Então, eu tenho que competir comigo mesmo. Eu não estou competindo com ninguém. Tem espaço para todo mundo. O sol nasceu para todos. Agora você tem que ir em busca do sol e tem que ir em busca dessa luz que ele transmite. Empatia, se colocar no lugar do outro. Karnal deu entrevista, Leandro Karnal, um grande filósofo e professor, um cara que eu admiro bastante, dizendo, esse contexto de empatia, né? Interessante, se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro, no contexto de, oh, meu Deus, coitadinho, tá passando dificuldade, vou ajudar, vou entender, vou ser solícito, isso é muito bonito. Agora, olha a colocação de um cara que eu considero genial como Karnal. Vamos lá, vamos ter empatia com um cara que está brilhando, um cara que está fazendo sucesso, que está arrebentando, que só se fala nele, tá? Uma mulher também nessa mesma pegada. E aí, poxa, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Se colocar no lugar de uma pessoa que está fazendo sucesso. É muito mais fácil criticá-la, né? Muito mais fácil dizer que está sendo arrogante. Então, primeiro se olhe para depois começar a julgar a questão do próximo. Sabedoria. Gente, sabedoria é o máximo. É o ponto máximo de qualquer pessoa. Sabedoria é quando você atinge uma grande quantidade de conhecimento, uma grande quantidade de bagagem, e você tem noção ainda do que você tem a melhorar. Então, este é o sábio. Então, ser sábio hoje talvez seja a competência mais importante de todas. É o carro-chefe. Né? Então, cada um de nós temos que desenvolver todas essas competências que eu falei até agora, mas em busca o quê? Da sabedoria. A sabedoria acaba sendo a plenitude das competências. E a questão da inteligência. Sim, existe a inteligência emocional, mas existe também o coeficiente intelectual. Isso existe, sim, e que você desenvolve através de busca de conhecimento, de literatura e de aprendizagem. Já chegando ao final, à reta final de minha apresentação desse domingo, e que estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse exato momento, eu trago algumas dicas de um cara que também eu admiro. Eu citei aqui Leandro Carnal, professor e filósofo, e aqui eu vou citar aqui Jorge Paulo Lemann, o grande CEO da Ambev, dessa grande multinacional, que conhece muito de gestão, e ele traz aqui 4 dicas para a gente. Arrisque no que você conhece melhor. Então, o que é que Lê Moreno e Fausto estão fazendo? Criaram um curso e estão se jogando de cabeça, com muita consciência, naquilo que eles fazem melhor, que é ajudar a transformar pessoas pessoalmente e profissionalmente. Aumente sua exposição ao risco na medida que for ganhando experiência. Opa! Daqui a pouco vai voltar, mas ao vivo é isso mesmo. E olha a capacidade que você tem de um problema técnico acontecer ao vivo, e você não perder o jogo de cintura. Isso também é importante. Então, se na hora que você estiver apresentando aí, tiver um problema técnico e vocês perderem o equilíbrio emocional, o que é que vai acontecer? Vai prejudicar toda a apresentação de vocês. Então, problemas técnicos acontecem. Toda hora vocês veem aí no jornal online, o jornalista fica sem saber para onde olhar, sem saber para onde está acontecendo, doido, sem saber o que vai fazer.
E assim, você resolve ao vivo os problemas técnicos, tá? Então, eu estava na questão de um fechamento das competências, das soft skills, que são competências emocionais do comportamento e que representam um grande diferencial daqui para frente. Pronto, voltou. Problema técnico resolvido. Lebô não perdeu o jogo de cintura, e é isso que eu digo para cada um de vocês, gente. Se isso aqui fosse premeditado, não daria tão certo, tá? Então, excesso de confiança pode levar ao erro. Olha, o medinho, eita, o medinho tanto debatido durante toda a nossa semana, você não pode perder. E você perde esse medinho, vai fazer sua atividade, esse pequeno receio significa que você já está fazendo por fazer. Então, esse pequeno medinho, esse receio é o molho, é o tempero de deixar atento. Atento para que tudo que aconteça você consiga resolver da melhor forma possível. Esse medinho, gente, você não pode perder nunca. Você tem que controlar esse medinho, tá? Esse negócio que sobe, esse comichão aqui, ó, é o que faz você querer fazer melhor e se destacar. E, se possível, aliás, galera, se possível não, com certeza, aprenda com o erro dos outros. Você não precisa errar para poder aprender. Aprenda com o erro dos outros. Eu adoro aqueles títulos assim, ó, coisas que você não deve fazer. É muito interessante. Então, aprenda com quem já fez e já errou. Aprenda com a experiência de quem já tentou. E torne-se um mestre em networking. Tudo que você constrói é através de rede de relacionamento. É você que conhece alguém que pode linkar, fazer negócios, trazer produtividade, trazer ganhos, se ganhar dinheiro, se ganhar amizade. Então, é fundamental desenvolver networking. Não adianta ser um bicho do mato. Você tem que realmente fazer contato. E a rede social é um grande diferencial desse mundo que a gente vive hoje. Então, eu quero finalizar a minha participação de hoje. Muito obrigado por tudo. Um beijo no coração de vocês. E meu amigo Fausto Soares, agora a bola é sua.